Olá, papais, mamães, estudantes e famílias, tudo bem com vocês? Meu nome é Ivanete e junto com Ricardo De Angelis vamos apresentar neste vídeo um conteúdo desenvolvido pelo Instituto Ave Maria, que além de explicar o que é o homeschool, também vai ajudar as famílias com a prática segura da educação domiciliar no Brasil. Assim, sem rodeios, vamos ao que interessa. Ricardo, sabemos que o homeschool é um termo em inglês que ao pé da letra significa escola em casa e que é um método educacional no qual, ao invés de terceirizar a formação das crianças por meio de escolas físicas, públicas ou privadas, os pais optam pelo direito de educar os seus filhos em casa de forma mais completa, personalizada e também mais coerente com suas convicções pedagógicas, morais, filosóficas, políticas, científicas, culturais, religiosas e sociais. A questão é, isto é comum no Brasil e no mundo? Olá, Ivanete, e olhar também as famílias e homeschoolers que estão assistindo este bate-papo. Excelente ideia começar esta conversa por este tema. Nesse sentido, cabe destacar que foi por questões de interesse governamental e não das famílias que, a partir de 1934, o modelo de educação escolar começou a ser implementado no Brasil e também no mundo. Portanto, muito antes de surgirem as escolas como conhecemos hoje, praticamente todos os filhos do mundo e também no Brasil eram educados em casa pelos pais, ou seja, praticamente todos estudavam pelo método homeschool. Mas o homeschool é comum ainda hoje? Sim, o homeschool é praticado no mundo inteiro e muito comum também no Brasil, mas se as famílias quiserem ter certeza disso, basta que façam uma simples pesquisa nas mídias sociais como Google, YouTube, Facebook ou também no Instagram, utilizando expressões como educação domiciliar ou ensino doméstico para descobrirem milhares de outras famílias, grupos de apoio e especialistas que praticam e falam sobre o homeschool no Brasil. Mas como a internet também existe muita informação de má qualidade, se os pais quiserem se aprofundar com segurança no assunto, podem baixar o PDF grátis do livro Tudo sobre o Homeschool, que está disponível no site homeschoolaveMaria.com.br. O homeschool é reconhecido pelo MEC? Sim, a evidência disso está numa cartilha que o MEC publicou em seu site no dia 26 de abril de 2021. Em uma das primeiras páginas desta cartilha, o MEC afirma que, abre aspas, a educação domiciliar é um direito humano tanto dos pais como dos filhos, fecha aspas. Na mesma cartilha, o MEC também esclarece que, abre aspas, a educação domiciliar é a modalidade de ensino em que todos os níveis da educação básica é dirigido pelos próprios pais, ou responsáveis legais, com vistas ao pleno desenvolvimento da criança, seu preparo para a vida, para o exercício da cidadania e para a qualificação no trabalho, fecha aspas. Para completar este reconhecimento, o MEC se utiliza das palavras contidas no artigo 26 da Declaração dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário desde 1948, e afirma que, abre aspas, os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de educação que será ministrado aos seus filhos, fecha aspas. Existem exemplos de pessoas bem-sucedidas que estudaram através do método homeschool? Sim, existem milhares de casos em todos os tempos, lugares, inclusive na atualidade. Você poderia citar alguns exemplos? Sim, alguns casos bem conhecidos são Santa Teresinha, Santo Ambrósio, que além de santos, são doutores do magistério e da tradição da igreja. Mas no meio artístico podemos citar Charlie Chaplin, Machado de Assis, Nelson Rodrigues, José Geraldo Vieira, C.S. Lewis, Justin Bieber e os filhos de Will Smith e também de Angelina Jolie, dentre outros. Na ciência também podemos citar Thomas Edison, Alexander Graham Bell e muitos outros. Também existem casos na política como George Washington, Abraham Lincoln, Woodrow Wilson, Condoleezza Rice, mas assim como Maria Sharapova, também existem milhares de atletas e também pessoas que se destacam em outros ramos como na medicina, no direito e em todo tipo de profissão.
Mas uma pessoa que estudou pelo método homeschool terá um diploma do ensino fundamental e médio, ou seja, vai conseguir entrar na faculdade? Esta é uma dúvida muito frequente a respeito do ensino domiciliar. Mas se as pessoas usarem o raciocínio lógico, vão perceber que tanto esta como muitas outras preocupações a respeito do homeschool não tem qualquer fundamento. Sobre esta questão do diploma e da faculdade, usando o raciocínio lógico, vamos entender a situação. Em primeiro lugar, cabe destacar que mais da metade dos alunos que terminam o terceiro ano do ensino médio nas escolas físicas, tanto públicas como privadas, não conseguem entrar em qualquer tipo de faculdade por meio do vestibular na primeira tentativa. Este é um fato. Da minoria que passa no vestibular na primeira tentativa, boa parte só consegue isso porque desiste da universidade federal, estadual ou até mesmo da faculdade particular que tinham como primeira opção. Uma boa parte dos alunos que fracassam no primeiro vestibular segue a vida sem faculdade. Outra parte tenta a matrícula em alguma faculdade particular menos exigente. Já que muitas instituições de ensino, o que mais interessa é o boleto pago que o conhecimento comprovado. Já aqueles que ainda têm a esperança de entrar na faculdade dos sonhos e que têm dinheiro para gastar, investem pelo menos mais um ano de suas vidas em algum cursinho vestibuleiro, muitas vezes na mesma escola que não conseguiu ajudar o aluno a entrar na faculdade na primeira vez. Preste atenção, mais da metade dos alunos que estudaram nas escolas físicas, seja alunos que têm diploma de conclusão do ensino médio, não entram na faculdade na primeira tentativa. Têm o diploma, mas não têm o que deveriam ter. Isto é, estudaram nas escolas físicas, mas não aprenderam. Simplesmente não têm o conhecimento que deveriam ter. E a prova disso é que 38% da população universitária no Brasil é composta por analfabetos funcionais. Isto é, pessoas que não conseguem entender e explicar textos pequenos e nem cálculos matemáticos simples, sem o uso de uma calculadora, coisa que qualquer estudante homeschool consegue fazer a partir dos 7 anos de idade ou até mesmo antes disso. Voltando para a ideia de usar o raciocínio lógico, deu para perceber que o que faz passar no vestibular é o conhecimento e não o diploma do ensino médio. E este é o ponto, já que o motivo número 1 que leva os pais a optarem por educar os filhos no método homeschool, ao invés de deixá-los nas escolas físicas, é justamente o desejo de prover para as suas crianças e jovens uma educação de primeiríssima qualidade, que eles sabem que jamais será possível por meio de qualquer escola física. Entendo, mas os alunos que estudam pelo homeschool conseguem passar no vestibular? Para responder esta pergunta, mais uma vez é importante destacar que o que faz passar no vestibular é o conhecimento e não qualquer outra coisa. A prova disso, como já falamos, é o fato de que mais de 50% dos alunos que estudaram nas escolas físicas não passam no vestibular na primeira tentativa. E boa parte daqueles que passam conseguem isso porque abriram mão da faculdade preferida. E isso acontece pelo simples fato de que estes estudantes não têm o conhecimento que deveriam ter. O mesmo vale para os alunos do homeschool. Ele precisa ter o conhecimento, nada mais. Contudo, a diferença é que no homeschool, os pais educadores e os estudantes aprendem cedo que o que interessa não é passar de ano ou tirar uma nota boa, mas sim o conhecimento adquirido, e se a família pratica o homeschool de modo responsável e estruturado, será impossível para o pai ou para a mãe avançar nas matérias sem ter certeza de que os filhos aprenderam. Outra coisa importante é que, segundo estabelece a própria LDBE, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ensino médio nada mais é do que uma revisão de tudo o que foi estudado entre as etapas 1 e etapa 9 do ensino fundamental. E como estudaram juntos, a experiência tem mostrado que é bem comum que aos 14 anos, depois de concluir o ensino fundamental pelo método homeschool, tanto pais quanto filhos conseguem passar em qualquer vestibular, e até mesmo em muitos concursos públicos, e esta é uma realidade.
que já foi confirmada por meio da pesquisa da ANED, Associação Nacional da Educação Domiciliar, que constatou em avaliações oficiais de aprendizagem, como o Enem, Enseja e PISA, que os alunos do homeschool têm notas de 15% e 30% maiores que os alunos das escolas físicas. Muito bom. Mas quanto ao diploma, o aluno não precisa ter um diploma reconhecido pelo MEC? Eis aí mais um grande mito da educação nas escolas físicas. Em primeiro lugar, não existe qualquer lei que diga que o MEC deve ou não reconhecer o diploma de alguma escola física. E de fato isso não existe. O que ocorre é que a educação básica das escolas físicas é altamente regulamentada e por isso ela tem que estar em dia com estes regulamentos, que na sua maioria nada tem a ver com a qualidade da educação que está sendo oferecida. São meros critérios de ordem burocrática que são fiscalizados pela Secretaria da Educação Estadual e Municipal, que apenas certificam se a escola física cumpre requisitos operacionais para conseguir ou não manter ativo o alvará de funcionamento. Acho que ao invés de um diploma reconhecido pelo MEC, poderíamos dizer que os diplomas das escolas físicas só servem para provar que a criança estudou numa escola que tinha um alvará de funcionamento em dia. Deu para perceber que realmente existe muita desinformação com relação à educação dos filhos. Creio que esta realidade a respeito da questão do diploma do ensino médio deve ser uma coisa muito impactante para a maioria das famílias. Mas mesmo assim, ainda continuo com uma dúvida. Pode acontecer da faculdade exigir um diploma de conclusão do ensino médio para que o aluno possa fazer a matrícula? Muito bem colocada essa questão. Na verdade, esta dúvida ajuda a entender como as pessoas costumam impor um monte de barreiras burocráticas na vida das outras, sem que isso realmente seja necessário. Pior, são as pessoas que fazem questão de se submeter a este tipo de burocracia, como se esta bobagem realmente fosse prova de alguma espécie de garantia ou de segurança na vida. Mas para quem gosta de cumprir regras, que oficialmente não existem, mais uma vez, convém informar que não existe qualquer lei que diga que para fazer a matrícula em uma faculdade, o aluno tem que apresentar qualquer diploma e, na verdade, o que a faculdade geralmente pede não é o diploma, que é um papel meramente figurativo, bonito para colocar num quadro. O que as faculdades costumam pedir é o histórico escolar, com notas das matérias que o aluno estudou no terceiro ano do ensino médio. Penso que fazem isso para ver se o aluno sabe ler, escrever, fazer conta e etc. Mas posso afirmar que quase todos os empregados que trabalham na secretaria das faculdades fazem isso sem saber ou ter a mínima ideia da razão por que fazem. Imagino que nem o reitor ou o dono da faculdade sabe por que fazem isso, ou talvez seja porque pensem que o quanto maior for a burocracia inútil, maior será a impressão de que a faculdade é séria ou exigente, dando a entender que quanto mais burocrático for, mais chique será a relação que a outra que não exige coisas desnecessárias. Outra grande confusão e também uma grande inversão de valores, especialmente porque a lei não exige. Mais uma vez, se formos racionais, vamos perceber que o exame de conhecimento que é aplicado no vestibular, o qual os alunos têm que fazer por si só, já é o suficiente para certificar se o candidato à vaga de ensino superior tem ou não conhecimento necessário para ingressar na faculdade. Ou seja, se as faculdades confiassem nos diplomas ou nos históricos das notas escolares das escolas físicas, poderíamos dispensar o vestibular, não é mesmo? Mas, se alguém realmente fizer questão de um certificado oficial, o homeschooler pode fazer o exame do Enseja, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competência dos Jovens e Adultos. Aí sim, o educando terá o único certificado do Brasil que realmente é reconhecido pelo MEC. E também o único que não poderá ser rejeitado por qualquer universidade ou em qualquer país que tem vínculo diplomático com o Brasil, especialmente nos melhores países do mundo, os quais o homeschool é amplamente praticado. Muito bom, deu para entender bem, mas da perspectiva da Constituição Federal no Brasil,
O STF tem algum parecer a respeito do homeschool? Sim, isso aconteceu no dia 12 de setembro de 2018, quando em uma decisão histórica, o voto condutor do STF reconheceu a constitucionalidade do ensino domiciliar no Brasil, pois, além de vários artigos constitucionais que tratam da liberdade e da primazia da família sobre a educação dos seus filhos, também há na Constituição Federal o inciso 39 do artigo 5º, que estabelece que não existe crime sem uma lei que o qualifique. Portanto, considerando que a lei deve ser interpretada de modo ipsis literis, ou seja, exatamente como está escrito, o fato de não existir em todos os níveis da legislação brasileira uma única linha que diga com todas as letras que o homeschool é proibido, isso significa que se a Constituição Federal não for alterada, o ensino domiciliar é e permanece totalmente livre, mesmo que qualquer pessoa, em qualquer cargo, tempo ou lugar, diga ou delibere algo ao contrário. Quer dizer que o homeschool pode ser praticado por qualquer família? Sim, pois o caput do mesmo artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Veja bem, sem distinção de qualquer natureza, ou seja, todos. Portanto, desde que não haja negligência ou risco quanto à qualidade da educação que a criança tem direito e a qual está recebendo, não haverá lei ou pressuposto que possa mudar ou impor qualquer espécie de barreira para que este direito constitucional das famílias de educar os seus filhos fora da escola, por meio do método homeschool, seja exercido. O que você quer dizer com a expressão qualidade da educação que a criança tem direito e a qual está recebendo? Em primeiro lugar, embora para muitos o termo qualidade seja considerado algo subjetivo, Philip Crosby, que foi um dos maiores nomes da gestão da qualidade, de forma simples e brilhante definiu que qualidade é conformidade às especificações. Portanto, considerando que na parte didática o sistema educacional brasileiro está bem estruturado, seja sem que haja prejuízo ao pluralismo pedagógico e cultural, que também é protegido pela Constituição Federal, a criança, o adolescente e o jovem têm direito ao acesso a este parâmetro mínimo de formação, que já está bem delineado pelo MEC. E isso é o que qualquer escola física ou família homeschooler tem o dever de assegurar como direito aos educandos que estão sob a sua responsabilidade educacional. Enfim, para que não reste qualquer dúvida quanto à questão da qualidade da educação que deve ser garantida, é importante que as pessoas tenham bem definido até onde vão os seus direitos e a partir de onde começam os seus deveres. Para isso convém recorrer novamente à Constituição Federal, que no caput do artigo 227 estabelece que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, dentre outras coisas, o direito à educação, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. Portanto, assim como qualquer escola física, as famílias homeschoolers têm que assegurar para que os filhos ou estudantes tenham o direito ao acesso mínimo a esta estrutura didática, ou seja, a todas as matérias, ciências e conteúdos que hipoteticamente teriam um caso de estivesse estudando em uma escola física. Menos do que isso pode ser entendido como negar um direito ao aluno, mas fazer mais do que o mínimo estabelecido pelo sistema educacional brasileiro é o que geralmente fazem as famílias homeschoolers. Isso, mais do que é permitido, é admirável. Ricardo, até aqui deu para entender que, embora a legislação brasileira, os tratados internacionais com os quais o Brasil é signatário, não especifiquem ou restringam os meios pelos quais os filhos devem ser educados, as leis deixam claro que o acesso à educação é um direito da criança e do adolescente e que é um dever da família, na ausência ou incapacidade desta, o Estado viabilizar o acesso a este direito. Você poderia explicar melhor? Sim, vamos lá. Em sintonia com a Constituição Federal e com os tratados internacionais com o qual o Brasil
comprometeu-se a cumprir? Convém destacar que também existe uma legislação nacional que é reconhecida pela sigla ECA, que significa Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre a questão da educação, o artigo 53 do ECA estabelece que, dentre outros direitos da criança e do adolescente, está o acesso à educação. Considerando que junto ao direito de alguém está o dever de outro, os artigos 4, 5 e 22 do ECA, em sequência hierárquica, estabelecem que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, e como último recurso do poder público, o papel de garantir para a criança e para o adolescente, dentre todos os seus direitos, o acesso à educação. Ocorre que, além de ser o último recurso legal para que as crianças e adolescentes tenham o seu direito à educação garantido, o único jeito que o Estado tem para cumprir a sua obrigação é através das escolas públicas, seja elas municipais, federais ou estaduais. Enquanto que, além de ter prioridade sobre todos os deveres com seus filhos a respeito da educação, a família tem o direito e a autonomia de escolher entre três opções. 1. Ou submete os seus filhos a uma educação teoricamente gratuita e com projeto pedagógico padronizado conforme regras e critérios impostos por conveniência do Estado e de seus respectivos servidores públicos, ou exerce o seu direito prioritário de escolher um modelo pedagógico mais adequado às convicções da família. Isso pode ser de duas formas. Como segunda opção, tentando pagar a matrícula, as mensalidades e demais custos financeiros de uma escola particular que apresente uma proposta pedagógica que pareça estar mais alinhada com os valores e expectativas da família e torcer para que as promessas vendidas para a educação dos filhos sejam cumpridas, sem qualquer surpresa desagradável. E a segunda opção da família, fora a escola pública, seria o homeschool, considerando que os pais estão no controle de todo o processo educacional de seus filhos, desenvolver e aplicar uma educação segura, verdadeiramente personalizada e 100% coerente com as convicções pedagógicas, morais, filosóficas, políticas, científicas, culturais, religiosas e sociais da família.